consolidar, discipular e enviar. Mas pode fazer um desses. Um pode ganhar, outro pode consolidar, outro pode discipular e o outro pode enviar. Complicado, né? Como é que eu sou líder de célula, eu vou discipular e outro é quem vai vir, que vai enviar no meu lugar? Pergunta a Jesus como foi. Pergunta a Jesus. Jesus enviou todos? Jesus enviou todos? Jesus ganhou todos. Jesus consolidou todos. Jesus preparou todos. Jesus enviou todos, mas os discípulos dele não fizeram isso. Jesus fez, mas os discípulos não. Por isso que se a gente for meditar na carta de Atos dos Apóstolos, a gente vai entender muito bem que uns ganharam, outros consolidaram, outros discipularam e outros enviaram. Cada um fez algo para mostrar que nós podemos ser usados na obra de Deus, em alguma área. Talvez você hoje esteja aqui e esteja se perguntando em que eu me encaixo na igreja, o que eu posso fazer. Eu estou perdido aqui, eu estou só vindo mesmo no domingo, não consigo me encontrar ainda. Quero dizer para você, essa palavra que Deus me deu para você, essa palavra que Deus colocou no meu coração há 15 dias atrás, é para você que está aqui hoje. Há muito tempo Deus vem me incomodando, e quando Ele me incomoda, eu compartilho sempre com a minha esposa os projetos que Deus tem colocado no meu coração para essa congregação, e não são poucos, são muitos projetos. Se eu fosse falar para vocês, eu ia desenrolar aqui um pergaminho para mostrar quantas coisas Deus tem colocado no coração, tanto meu como da Elaine, para essa congregação. O crescimento de uma igreja, pessoal, é um assunto bem complexo. O crescimento da obra do Senhor é um assunto que é discutido em todas as congregações, não somente étnicas, mas aquelas que se preocupam realmente em ganhar vidas, as Assembleias de Deus, Quadrangular, Videira, Verbo da Vida, aquelas que realmente se preocupam em proclamar o Evangelho de uma maneira que a igreja cresça de uma forma sustentável. Mas o que contamina muitas vezes a igreja e que fazem as pessoas se afastarem das congregações e até mesmo blasfemarem ou falarem contra Deus, é o crescimento de forma carnal. É o crescimento de forma onde somente um usufrui dos benefícios daquele crescimento. E não é isso que Deus quer para uma congregação. Deus quer que uma igreja cresça de uma forma que ela cresça de uma forma sustentável e de uma forma que alimente os seus fiéis da maneira adequada e não de uma forma inadequada. Eu queria que você pensasse muito sobre algum pilar que a gente vai falar hoje. Comecei hoje a oração falando sobre 4 pilares, mas Deus me direcionou, eu ia falar dos 4, mas Deus me direcionou a falar apenas de um hoje. Os outros 3 a gente vai falar em outras ministrações a partir do mês de junho, que vai ser essencial para os projetos que serão implantados aqui nessa congregação. Queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 até o 47.
Hoje eu não vou gritar muito, eu vou ser manso hoje. Então eu peço que você não durma. Olha meu irmão, olha, não dorme, hoje o Irã está falando de uma forma mansa, está falando de uma forma muito branda. Vou falar um pouco brando hoje para que você compreenda a mensagem que Deus quer repassar para você. Porque eu garanto que no final dessa noite nós sairemos daqui loucos com Jesus, para que essa obra aqui da IEC Metrópole se expanda para a comunidade. Então aí você já vai começar a entender o que Deus quer falar hoje através da palavra dele. Diz assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Hoje a pregação é textual. Não vou dar um tempo só para dizer que tem um tema aqui. Mas a gente nós vamos nos deleitar em cada versículo que foi lido aqui para você. Quando eu falei sobre 4 pilares, que a palavra nos dá aqui no texto, Atos, capítulo 2, versículo 42, ele vai falar sobre comunhão, ele vai falar sobre o partir do pão, ele vai falar sobre as orações e vai falar sobre a dedicação no conhecimento da palavra de Deus. Mas a sequência correta é: perseveravam no ensino. Eles tinham um desejo de conhecer a palavra de Deus primeiro, e o segundo é comunhão. Eles, além de querer crescer em conhecimento, eles tinham comunhão. Não havia espaço na igreja de Atos dos Apóstolos para desigualdade. Não havia espaço na igreja de Atos dos Apóstolos para murmuração. Não havia espaço na igreja de Atos dos Apóstolos para fofocas, picuinhas ou coisas parecidas. Só assim eles cresciam. Quando eu falo de comunhão, eu falo que eles andavam em uma só visão. Não queria um ser maior do que o outro e nem puxar o tapete do outro. Cada um ocupava a sua responsabilidade na igreja e fazia bem feito. Quando eu falo de comunhão, e no partir do pão a gente vai ver que eles perseveravam, eles ajudavam, ninguém passava fome, ajudavam uns aos outros, e em oração. A igreja de Atos foi uma igreja que orava, obediente a Deus. Eles ficaram esperando a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, orando, clamando pela presença de Deus, até que o fogo foi desceu o fogo. E ali sim eles foram batizados, foi o sinal, e eles saíram pregando o Evangelho. 4 pilares. Mas sabe qual é o pilar que Deus me incomodou há 15 dias, vem me incomodando, para que essa congregação aqui cresça, para que a igreja de Cristo cresça? Estou me direcionando aqui, está sendo gravado.
Estamos direcionando em Metrópole. Quem estiver escutando através do YouTube, estamos direcionando a igreja local. Comunhão é o ponto que nós temos que colocar em prática. Andar em comunhão uns com os outros. É nisso que Deus quer que essa igreja venha crescer mais ainda. Em comunhão, no partir do pão, essa questão de uns ajudar os outros. Versículo 42. Aí, vamos ler de novo o versículo 42. Vai dizer assim: eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu posso dizer que o versículo 42 vai falar de uma igreja que se dedicava a buscar conhecimento, se dedicava a ter comunhão, se dedicava a ajudar uns aos outros, se dedicava a orar. Uma igreja que se dedica à obra de Deus de uma forma 100%, sem desculpas, para fazer a obra, uma igreja que cresce saudável. Cresce saudável quando se dedica realmente àquilo que foi entregue nas suas mãos para cuidar. Um ministério, um departamento, uma célula, ela só vai crescer se houver dedicação. Se não houver dedicação, vai ser apenas um ajuntamento e uma reunião de crentes. Para haver multiplicação, tem que haver dedicação. Na oração, no evangelismo, na busca de novas pessoas, de se importar uns com os outros, se dedicando. Aí há um crescimento de uma forma saudável. Quando se fala de dedicação, a gente vai entender que a dedicação do povo de Atos, e quando a igreja ela se dedica, ela consegue alcançar todos de uma forma completa, não 99%, não apenas 30% da congregação, mas quando há dedicação em algo, que é um exemplo bem claro. Olha ali que está aqui do lado, do seu lado direito, lá para aquela ponta ali, aquela mesa ali, olha. Só que está em casa não vai ver. Mas vocês estão vendo ali o tanto de água, de caixas preparadas para serem enviadas para Rio Grande do Sul. Vocês sabem o que é isso aí? Dedicação por 5 dias consecutivos que vocês, não foi eu, não foi a Elaine, foram vocês, se dedicaram e conseguiram atingir a comunidade. Cada um atingiu a sua comunidade, a sua rua, a sua família, o seu conhecido, de uma forma que se dedicaram. Que é um exemplo que a Bíblia diz como se há dedicação, lá no livro de Neemias, capítulo 8, lá para mim, por favor. Neemias capítulo 8, eu não vou ler todo não, mas você pode marcar aí em casa, você lê todo o capítulo de Neemias 8, não é muito grande não, mas ele vai dizer que quando há dedicação, toda a parcela do corpo de Cristo é atingido de uma forma completa, não somente uma parcela, mas toda a comunidade. Vai falar o seguinte, capítulo 8, do 1 em diante. E chegando no 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E todo o capítulo vai informar que toda a nação, que toda a comunidade de Israel festejaram, se alegraram e cantaram em uma só voz ao Deus Todo-Poderoso.
poderoso, porque eles se dedicavam. Eles se dedicavam. Quando há dedicação, ela se manifesta com responsabilidade e compromisso plenamente persistente. Quando você se dedica a algo, você tem responsabilidade e persiste naquilo até conseguir. Quando há persistência, na realidade, quando há dedicação, a consequência é persistência e não há desistência. Você vai até o fim, você luta até o fim e consegue alcançar quando você se dedica a algo. Você quer fazer uma faculdade, você está na faculdade, você se dedica até concluir, fazer graduação, quem sabe uma pós-graduação ou bacharelado, mas você se dedicou àquilo. Mas por que, quando se trata do reino de Deus, não há a mesma dedicação que há na vida secular? Por que lá fora, as coisas seculares, as coisas do mundo, nós nos dedicamos muito mais do que quando se fala relacionado ao reino de Deus? Não há persistência, não há uma questão de uma persistência até o final, mas muito pelo contrário. Às vezes fica na linha reta, desce, mas não sobe. O gráfico, quando se trata do reino de Deus, é algo que vai na linha reta e desce. Não há um gráfico que sobe. Por quê? Porque não há persistência e não há dedicação àquilo que Deus entrega nas nossas mãos. Vamos conversar algo aqui, tem líderes aqui, e se ficar chateado comigo, aí é nem que nada. Tem líderes que não se dedicam ao que Deus colocou nas mãos para fazer. Faz, mas não faz com o zelo que pode fazer. Não tem o mesmo zelo que tem com as coisas que foram. Não tem o mesmo cuidado com o que Deus entrega, como tem cuidado com as coisas de fora. Não há dedicação, não há persistência naquilo que Deus entrega. Não persiste. Sabe por quê? Porque as coisas do mundo traz mais recompensa muitas vezes do que as coisas de Deus, na visão humanista. Mas na visão espiritual nós sabemos que quando nós nos dedicamos, porque a própria palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É só tomar posse desse versículo e não tem comparação com as coisas humanistas com as coisas espirituais. Não há negociação. Quando eu falo de responsabilidade e compromisso com aquilo que Deus nos entrega nas mãos, eu falo de chamado. Quando eu vinha ontem nós tivemos ali no aniversário do pastor Bosco, e quando nós voltávamos, o motorista que levou a gente trouxe, ele fez a seguinte pergunta: é fácil ser pastor? Ele que pastor do transporte, os translados, ele leva pastor, pastores, reuniões, Santa Ceia, dessas coisas, ele que leva eu, Ela e a família. E ele fez um comentário e disse: eu vejo mais você na obra do que em casa. Ele disse desse jeito, pelos transportes que ele faz mensal da gente. Eu disse para ele que quando se é chamado, tem que haver renúncia. Eu disse para ele que a vida de, não somente de pastor, mas de todo líder em si, ele renuncia para viver o chamado. Se você não está disponível, não está disposto a renunciar a sua vida pelo chamado, deixa eu dizer uma coisa: não aceita nada que Deus colocar nas suas mãos. Não aceita. Porque você não vai ser persistente, você não vai ser organizado, você não vai ter responsabilidade para fazer bem feito. Vai fazer do seu jeito, e Deus não quer que nós vamos fazer a obra dele do nosso jeito, mas do jeito que o Espírito Santo dele nos orienta a fazer. Filipenses 3, abre aí para mim, Filipenses capítulo 3, versículo
do 12 ao 14. Filipenses 3, do 12 ao 14, vai dizer assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito, entretanto, vou caminhando, buscando, alcançando aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pense que eu mesmo já o tenho conquistado, mas com a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha o que é escrito aos Filipenses. Se você pensa em ganhar coisas do mundo, as coisas seculares, servindo a Deus, não vai ganhar. Primeiro, Deus não vai te dar coisas que afastam de você dele. Mas você tem que se apressar para garantir, porque você sabe que o seu alvo é Cristo. Avance e tenha a certeza que o seu alvo é Cristo Jesus. Aquele que se dedica ao que Deus entregou nas mãos, eles se apressam também em outros valores consistentes. Somente uma igreja que exercita a dedicação como uma de suas marcas de valor é que poderá prevalecer. Somente uma igreja que se dedica ao que realmente é o propósito, que é proclamar o Evangelho, é entrar na comunidade e ajudar a comunidade, vai ser uma igreja reconhecida pela sociedade. Aí eu te pergunto: você é igreja? Quem é a igreja da Glória? Nossa, tem gente duvidando se é igreja ou não. Rapaz, não é pegadinha. Às vezes o Irã vai fazer pegadinha. Nós somos igreja. Você é igreja. Nós somos corpo de Cristo. Mas você, como igreja, a tua casa te conhece como igreja? O teu esposo, a tua esposa, os teus filhos te conhecem como igreja? No teu ambiente de trabalho, eles te conhecem como igreja? Na tua faculdade, eles te conhecem como igreja, como cristão? Porque a palavra cristã só foi ser relacionada aos escolhidos de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Antes disso, não era direcionada a palavra cristã àqueles que serviam a Deus. Somente em Atos dos Apóstolos. Em uma das viagens missionárias de Paulo e Barnabé foi citado isso. Porque Paulo e Barnabé é exemplo de ser igreja. Eles eram fundadores da igreja. Na cidade em que eles chegavam, eles eram conhecidos como cristãos. E você, aonde chega, é conhecido como cristão realmente, autêntico, que não envergonha o Evangelho, que não distorce a palavra em benefício próprio. Uma igreja que se dedica, ela é conhecida pelo que ela é na sociedade. E Deus muito me incomoda nos últimos dias aqui. Será se nós vier de Metrópole somos conhecidos na sociedade como igreja? Será se nós vier de Metrópole somos conhecidos aqui nessa rua como igreja? Será? Fica um ponto de interrogação. Isso vale para mim como moderador atual da igreja. Será se nós temos nos dedicado tanto? Nós temos nos dedicado tanto a esse lugar, nesse local onde foi cantado, onde foi firmado as colunas, se nós somos conhecidos como igreja de Cristo? Quer saber como? Pergunta quem te serve. Pergunta o teu esposo, pergunta a tua esposa, pergunta o teu filho, pergunta a tua filha, pergunta o teu vizinho: ei, eu sou igreja? Você acha que eu sou cristão? Mas pergunte com a ciência que você pode escutar o que você não está preparado para escutar.
Porque quem nos observa muito, a sociedade nos observa. Até quem você pensa que não te observa, te conhece, sabe quem você é. Então, é hora de parar. Como eu falei já várias vezes em palavras anteriores, é hora de parar de ser crente e ser crente. Ser exemplo, dar testemunho, para que as pessoas, quando olharem para mim, olhar para você, não venham ver o nome em si, o Irã, o Hernando, o Geraldinho, o Wanderson, mas venham ver Cristo. Isso é ser igreja, isso é parar de ser crente. É quando as pessoas olharem para a gente, não chegam mais a gente, porque o velho homem já morreu. Desde que tudo se fez novo, então não é mais o nosso semblante que as pessoas vão ver, é Cristo através das nossas atitudes, do nosso testemunho de vida. É assim que nós vamos ser vistos pela sociedade. Ai, não, mas até agora eu não entendi o que você quer dizer com a igreja em si. Já eu chego no ponto. Por isso você já vai pensando aí, enquanto eu estou falando aqui, o que eu posso fazer para ser igreja? O que eu posso fazer por essa congregação, para que essa congregação seja vista na sociedade? O que eu posso fazer? Vai pensando nos teus dons, nos teus talentos, como nós podemos abrir as portas da congregação, da igreja, para trazer pessoas para dentro da igreja. Vai pensando, até o final você vai ter que dar a resposta. Eu estou falando sério, eu não estou brincando, até o final eu quero responder de vocês. Uma igreja que tem valor é uma igreja que se dedica, mas também é uma igreja que age com solidariedade. Nos últimos dias nós temos visto um grande movimento nacional e internacional empenhados em um só propósito: ajudar Rio Grande do Sul. Igrejas, empresários, empreendedores, em um propósito só. E eu fico olhando esse grande movimento que está acontecendo. Eu fico vendo a igreja de Atos dos Apóstolos, que ajudavam, que não se preocupavam em ser reconhecido, que não se preocupavam com status, que não se preocupavam com honra, mas se preocupavam porque o irmão não tinha o que comer. Se preocupavam com o irmão que não tinha onde recostar a cabeça, se preocupavam com o irmão que não tinha onde morar. E nós temos visto isso hoje. A grande sociedade brasileira agindo dessa forma para ajudar o povo que não tem mais nada, bem dizer. Cidades totalmente, não é parcialmente, é totalmente destruída. Quem vê as imagens vai ver que um bairro teve as casas totalmente destruídas, ficou só o alicerce. E a nação brasileira, que o povo que se ama e que se dedica, está agindo com solidariedade. E boa parte, não vou dizer 100% das igrejas evangélicas, estão nessa batalha para ajudar o Rio Grande do Sul, enviando ajudas. Brevemente nós também vamos estar enviando a nossa parcela para lá também. Uma igreja que age com solidariedade é uma igreja que realmente tem valor. Exemplo, queria que você abrisse em Provérbios capítulo 9. Versículo 10. O temor do Senhor é a chave da sabedoria, e o conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Para você agir com solidariedade, você tem que ter temor, que é um elemento vital e catalisador para as ações de quem realmente se diz cristão.
Temer primeiramente a Deus. Temer a Deus. Uma igreja que age com solidariedade é uma igreja que tem na fé o mecanismo principal para a condução, a unidade e a partilha. Lá em Atos, capítulo 16. Quem gosta de anotar, vai anotando. Atos 16, versículo 5. Vai dizer o seguinte: assim as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número dia após dia. Uma igreja que age com solidariedade é uma igreja que tem fé, que pode ajudar uns aos outros. Não seja uma pessoa que, diante de determinada situação, não dá, eu não consigo, eu não posso. A nossa boca tem poder. Se você já lança que você não consegue, você está deixando claro para Deus que você não acredita nele, que você não tem fé no Criador. Talvez alguns olhem para cá. Ontem a gente estava conversando em algumas coisas que vai ser modificadas aqui na congregação. E uma das coisas que vem sempre à nossa mente é que Deus, na madrugada, me falou o seguinte: homem de pequena fé. Eu orando de madrugada, Deus tinha me acordado para conversar com ele. Ele sabe, ontem fez 6 dias que todo dia de madrugada Deus me acorda para bater um papo. E muitas vezes ele me acorda chorando. Chorando mesmo, nosso pranto que a lágrima desce, aí vai orar, aí vai conversar com o papai. E quando eu estava conversando com ele, de sábado para domingo, ele disse o seguinte para mim: homem de pequena fé. E ele ainda completou: não foi homem que te colocou lá, foi eu. Homem de pequena fé, porque você olha para o tamanho de algo que muitos queriam estar e eu entreguei nas tuas mãos. Silenciei, só chorou. Talvez você olhe para cá, realmente tudo que nós vamos fazer, até o relógio que a gente colocou foi o quê? O tamanho do espaço que é a igreja. É sério. A gente comprou o maior que tinha que colocar para a gente ver aqui. Ficou pequeno. Eu estava conversando com o Fabrício, a gente estava fazendo a instalação ontem, nesse relógio, e ele disse: ainda coloca um LED, de um metro aqui. E programa a hora aqui de um LED que vai dar certo. Porque esse relógio pequeno não deu certo não. Porque às vezes a gente age com pouca fé. A gente olha para cá, a gente olha a dimensão dessa igreja. Quantas pessoas passaram por aqui? Quantas pessoas poderiam estar aqui? Quantas pessoas irão chegar aqui? Mas nós temos pouca fé. A gente não exerce a nossa fé na grandiosidade que Deus nos deu, esse ambiente, esse tempo. E a gente se pergunta: mas tudo é caro, realmente é caro. Mas por que Deus nos chamou? Por que Deus nos plantou aqui? Por que Deus está fazendo a gente crescer aqui? É para que nós venhamos frutificar. Ele não te plantou aqui, Ele não te trouxe para esse lugar em vão. Não foi em vão. Então a gente tem que ter fé, realmente. Temos que ter fé que essa igreja vai lotar. Temos que ter fé que nós vamos ter várias salas. Temos que ter fé. Aí vamos soltar um escolho para você. Queremos ter vários projetos sociais nos próximos meses. Vocês entenderam o que eu falei? Queremos ter vários projetos sociais para a comunidade nos próximos meses. Já estou soltando um spoiler do que eu vou querer de vocês. Já estou soltando um spoiler. Entenda isso. Uma igreja que tem valor é uma igreja que age na comunidade. Então agora essa igreja tem valor. Porque nós vamos agir na comunidade. Vamos agir. Então, se você tem dom, se você tem um talento, se você tem uma profissão que pode ajudar alguém, assim você que Deus vai usar aqui. Vai ser você que Deus vai usar aqui. Então se prepara aí,
porque eu já tenho os nomes, e Deus já me deu os nomes, a minha de várias pessoas aqui que têm talento, que têm profissão e que podem oferecer cursos para a sociedade, como são vocês que aqui estão serão dados. Serão vocês, entendam. É uma igreja que tem valor, então você tem valor, e o valor que você tem, talvez o inimigo por muito tempo te calou, talvez por muito tempo o inimigo tenha colocado você em stand-by, deixando somente você sentado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Barnabé é um exemplo bem claro que está descrito lá no livro de Atos dos Apóstolos. Aquele homem era da tribo de Levita, que antes o nome dele era José, mas aí os apóstolos começaram a conhecer quem era ele e mudaram o nome de José para Barnabé, porque significa o ajudador, o consolador, o exortador. E aquele homem começou a servir, a usar o que Deus tinha a ele para ajudar a igreja de Atos dos Apóstolos. Foi a primeira vez que vai ser citado em que uma pessoa, que aqui Atos vai dizer que vendiam as suas propriedades para ajudar. Foi o primeiro a ser citado na Bíblia de Barnabé. Ele vendeu suas propriedades e ofertou para a igreja. Eu não estou dizendo que você faça isso, mas se Deus mandar, é só você e Deus. Não coloca a culpa no pastor, não. Pelo amor de Deus. Não quero depois ser processado, não. Tá bom? Mas se Deus mandar você fazer, faça. Faça. Não desobedeça o que Deus te dá para fazer. É uma igreja que tem valor, que age com solidariedade. Ela tem liberalidade como conduta reguladora de auxiliar aos necessitados. O que nós podemos fazer aqui para auxiliar os necessitados? O que você pode fazer para auxiliar os necessitados? Nós temos um quilo do amor mensal, que meu Deus do céu, eu nem vou comentar aqui. Está sendo gravado aqui, não vou nem comentar. Temos um quilo do amor, mas nós podemos ter muito mais do que o quilo do amor aqui, para ajudar os necessitados, para ajudar aqueles que não têm acesso à alfabetização. Vamos entender aí que eu estou só soltando. Estou só soltando o que Deus quer fazer nessa congregação. Nordeste brasileiro, foi lançada uma pesquisa que 7% da população do Nordeste é analfabeta. Não é fake news, pelo amor de Deus. Tudo que a gente quer falar é fake news, é fake news, é fake news. As pessoas param de acreditar no que está acontecendo, para deduzir que tudo é fake news. Por isso que o mundo está do jeito que está, porque ninguém acredita mais se é verdade ou se é mentira. Tudo é mentira. Tudo que acontece é mentira. Nunca é verdade. A gente tem que parar e se preocupar se é verdade ou se é mentira, e ser igreja. Ser igreja. Ter valor. E agir no meio da sociedade para fazer a diferença. Mudar a sociedade. Nós temos o poder de mudar a sociedade. Não estou querendo aqui revolucionar de forma alguma. Eu estou querendo aqui mostrar que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será eternamente. Você pode ser usado como um canal para isso, para ser uma igreja de valor. Seja uma igreja que tem valor e haja com solidariedade para a comunidade. Somente uma igreja que pratica solidariedade como uma de suas marcas de valor é que prevalecerá. Uma igreja que age com solidariedade é uma igreja que prevalece, é uma igreja que triunfa, é uma igreja que cresce, é uma igreja que é reconhecida, não para a honra de autoridade, não para a honra de nome, mas sim para o engrandecimento do reino de Deus. Uma igreja que tem valor é uma igreja que age com unidade. Versículo 44, 45, 46 vai dizer, Atos capítulo 2, versículo 44, vai dizer o seguinte: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens
e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Você já parou para pensar qual é a necessidade da metrópole? Já parou para pensar? Qual é a necessidade da rua Padre José Lucas? Se a gente for falar isso tudo, a gente vai tocar aqueles buracos ali, deixa a Catarina Marques. Vamos desmontar aquilo dali. Vamos pegar os jovens, vamos levar para cima, fazer um mutirão, capinar, pintar. Isso é ser igreja unida. Eu estou falando aqui, eu sei que até alguns líderes, puxa vida, Deus já falou comigo isso, e está falando com autoridade, então é de Deus, pessoal, entenda. Uma igreja unida vai procurar a casa do irmão e disse: irmão, vamos lá na tua casa hoje, nós vamos fazer uma faxina na tua casa, hoje não vai fazer nada, a gente vai fazer o teu almoço, a gente vai lavar as tuas roupas, vamos lavar os pratos, vamos te servir. Isso é uma igreja unida. Uma igreja unida é olhar a condição da casa do irmão, ele não tem condição de pintar, e a gente faz o seguinte: a gente vai chegar lá, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, qual é a conta do que é a tua casa? Ele vai dizer: eu quero um aço royal, então a gente compra a tinta, se reúne com uma igreja e pinta a casa do irmão. Isso é ser igreja unida. É uma igreja que age, que tem valor. Isso é ser igreja. Unidade. O corpo que cresce em unidade. Uma igreja que também produz humildade como marca de valor no trato com os mais necessitados. Humildade é tudo. Não faça nada, absolutamente nada, querendo trazer honra para você. Não queira. Toda honra, toda glória é a Deus, direcionada ao Criador. Não a mim, não a você. Perdão, eu disse que não ia gritar, mas não resisti. Eu não resisti. Uma igreja que age com unidade, ela não quer honra, ela não quer glória, ela não quer status, ela quer apenas que Cristo seja o centro. Isso é uma igreja que age em unidade. Cristo é o centro, é uma igreja cristocêntrica, onde não há espaço para orgulho, onde não há espaço para soberba, onde não há espaço para títulos ou cargos, mas é uma igreja que cresce em unidade. Isso aqui eu vou falar e a gente já faz. É uma igreja que zela pelos encontros nas casas. É uma igreja que zela pelas células. Que não vê a hora, e amanhã já é segunda. Amanhã é dia da gente estar na casa do irmão fulano de tal. É dia da gente estar na casa da irmã fulano de tal. E é lá que a gente vai adorar. É lá que a gente vai exaltar. É lá que a gente vai orar. É lá que a gente vai estar em unidade. É lá que eu vou ver o irmão dando testemunho do que Deus fez na vida dele ou na vida dela. É uma igreja que se preocupa em crescer também nos lares. Cresce em unidade no templo e nas casas. A unidade é isso. Valoriza, dá importância, insiste e persiste nas casas. O templo que se dedica. Uma igreja onde existe unidade como marca de valor sempre prevalecerá. Então a gente rompe isso hoje. A gente rompe isso aqui hoje. Toda palavra que foi lançada contra a desunião, desigualdade, falta de humildade, falta de solidariedade.
falta de dedicação. A gente vai romper isso aqui hoje. Vamos romper isso. Essa igreja crescer. Essa igreja crescer. O valor que Cristo deu por nós. O valor que Cristo pagou por mim, por você. Vamos valorizar isso. Mas uma igreja de valor também é uma igreja que influencia. É uma igreja que influencia, não os irmãos saírem dela. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não existe isso. Como o nosso pastor José Roberto falava, aqui não. Nós temos que influenciar. Tem crescido muito lá, fulano estava com influência. O meio social tem muitos influenciadores. As redes sociais tem muitos influenciadores. Mas na nossa comunidade, a nossa igreja tem influenciado. Como igreja, você tem sido um influenciador. Versículo 47, Atos 2, 47 vai dizer assim: louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Uma igreja influencia, ela não afasta. Quando nós temos valor, nós influenciamos. Aonde a gente chega, a gente influencia. Aonde a gente chega, as pessoas querem estar perto. Isso é ser um influenciador. Cristo não tinha rede social na época. Não existia rede social na época de Jesus. Mas as pessoas em outra cidade ouviam falar que Jesus ia passar pelo caminho tal, e as pessoas corriam para aquele caminho. Porque Jesus tinha algo para oferecer. E hoje, quando você chega em um ambiente, você é aquela pessoa que, quando você chega naquele ambiente, as pessoas permanecem naquele ambiente e as pessoas saem. Que tipo de crente tem sido você? Que tipo de igreja tem sido você? Quando está ali a reunião de família, você chega lá naquela reunião de família, as pessoas permanecem ou elas saem? Ah, eu sou crente, ninguém tolera crente. Deixa eu dizer uma coisa. Ninguém tolerava Paulo. Paulo era um perseguidor de cristão. Imagina aí, você descobre que Paulo foi um que agiu diretamente na morte do teu amigo. Paulo, ele agiu, vou dizer que diretamente na morte de Estevão. Ele testemunhou a morte de Estevão. Aí os discípulos todos sabem o que Paulo fez. Mas aí Paulo está a caminho de Damasco. E ele tem um encontro com Cristo. Aí você descobre que o tal Paulo, o Saulo de Tarso, que perseguiu os cristãos, está falando que ele tem um encontro com o Cristo. Qual é que vai ser a tua reação? Você pensa, mas Paulo mandou matar também, Paulo perseguia os meus amigos, me persegue. Como é que eu vou acreditar numa pessoa dessa, numa mudança dessa? Imagina aí. Aí eu vou te explicar. Em alguém que acreditou em Paulo. Apenas uma pessoa acreditou em Paulo na conversão. Barnabé. Barnabé acreditou tanto que ele foi lá visitar Paulo, escutou o testemunho dele e ele colocou a credibilidade como servo de Deus em jogo e levou Paulo para apresentar para os discípulos.
diz: olha, eu acredito na mudança dele, eu acredito que ele mudou. Aqui, olha, eu boto em jogo quem eu sou, estou usando minhas palavras, porque a Bíblia não descreve dessa forma. E os discípulos, muitos não acreditaram. Houve um concílio para ver se realmente houve mudança, se não houve mudança. Mas pela influência de quem era Barnabé, pela credibilidade que ele tinha perante os discípulos de Jesus, as pessoas acreditaram. Isso é ser influenciador, é conseguir influenciar as pessoas de uma forma tal a acreditar em quem você serve, acreditar no Deus que você serve. E a partir de então ninguém dava nada por Paulo e passaram a acreditar, e a gente vai ver que boa parte do Novo Testamento foi escrito por uma pessoa que ninguém acreditava, que ninguém dava valor, que ninguém acreditava em mudança. Paulo. Através de alguém que mal é conhecido na Bíblia, que mal é citado na Bíblia, Barnabé. Sabe por quê? Porque Barnabé não se preocupava com títulos ou reconhecimento, ele se preocupava em agradar ao Pai. Ele servia, não importava de que forma era, só queria agradar a Deus. E muitas pessoas, quando não são reconhecidas, quando não são valorizadas, desistem de servir a Deus na igreja. Fez agora, ninguém reconheceu. Eu botei o garrafão, ninguém viu. Eu lavei o banheiro, ninguém viu. Eu lavei as portas, ninguém viu. Deus viu. Para que reconhecimento melhor? Para que reconhecimento melhor do que de Deus? E você se preocupando com o reconhecimento de homens, parando o teu chamado, parando de servir porque o homem não viu o que você fez. Deus não te chamou para servir homens, Deus não te chamou para adorar homens, Deus não te chamou para bajular homens, Deus te chamou para servir a Ele, unicamente a Ele. Então por que você para de servir a Deus porque o homem não viu você servindo? Por que você para de vir à casa do Senhor? Por que você para de ir na célula? Por que você para de vir na festa de oração? Por que você para de vir na quarta? Porque o homem não te viu. Então você está servindo a Deus pela forma errada. Deus te chamou para servir a Ele, unicamente a Ele. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus. Foi Ele que morreu por mim e por você. No tempo certo, Deus te honra. É no tempo dele, não é no tempo do homem, não é no teu tempo, Caibás, é dele, não é seu. Seja um influenciador, independente se as pessoas vão te valorizar ou não, porque Deus já te valoriza. Porque lá em João capítulo 3:16 vai descrever o tanto que Ele te valoriza, o tanto que Ele te ama. Quem experimenta ser um influenciador cresce na presença de Deus. Quem experimenta influenciar o seu ambiente de trabalho, na sua casa, na sua escola, na rua onde você mora, cresce, amadurece. O sobrenatural invade a tua vida. Você para de viver pelo natural e começa a viver o sobrenatural de Deus. Uma igreja onde existe influência como marca de valor sempre prevalece. Entenda isso. Uma igreja que influencia a sociedade a ser uma sociedade melhor, ela prevalece no meio além das outras que só procura benefício próprio.
igreja tem que crescer. Que a nossa igreja tem que ter valor. Que essa congregação tem que ter valor. E tem que